Que situação complexa, delicada, essa que envolve o nome do John Arias, eventualmente indo para o Palmeiras por 25 milhões de euros. O que o Fluminense tem que fazer? Qual o próximo passo? John Arias perde a sua idolatria? Vamos falar sobre isso e um pouquinho mais no vídeo a partir de agora. Deixa o like, se inscreva no canal, habilite a notificação. Gente, vamos começar, é porque esse lado aqui é o mais rápido de todos, tá? E eu acho que vai ficar muito claro. O lado do Palmeiras, certíssimo. Sabedor de que o Fluminense poderia igualar a proposta, ele foi lá e sobrepagou o que é o valor do Arias hoje no mercado. 25 milhões é mais do que o Wolverhampton pagou e ele hoje é um jogador pior do que era quando saiu daqui. Portanto, 25 milhões é mais do que o Arias vale hoje. Só que para você tirar o Fluminense da jogada, você tem que botar um valor a mais. E se o Palmeiras pode, e pode, faz certíssimo. E caso concretize a contratação, traz um jogador que vem para ser primeiríssima prateleira do futebol brasileiro, porque quando saiu era o melhor jogador em atividade no Brasil. Ponto. Então tá muito fácil olhar o lado do Palmeiras na história. Aí a gente vai pro lado do Fluminense, o lado do John Arias a partir de agora no vídeo, tá? Primeiramente, o lado do John Arias. Normal o jogador querer corrigir a rota da carreira depois de ter ficado 8 meses na Inglaterra e não ter dado certo. Ah, muito pouco tempo, não acha não, Luiz? Pra abrir mão do sonho que ele tinha? Acho. Mas ele tem vários sonhos, entre eles jogar uma Copa do Mundo. Qual que é o problema? Você nunca mudou de ideia com 8 meses? Você vai ficar preso ao que você pensava há um dia atrás? Se você faz isso por orgulho, acho que você está equivocado. Então, nesse ponto de vista, não me incomoda um eventual desejo do Arias em voltar ao futebol brasileiro, tá? Porque isso faz parte da vida. Nós, como seres humanos, podemos mudar. Aliás, devemos mudar em vários aspectos. Então, se o Arias tá com isso no coração dele agora, não é um grande problema. Eu não enxergo, tá bom? Aí vamos pro lado do destino. O Arias, primeira coisa que a gente tem que falar aqui, tá? Só pra gente pontuar. Os companheiros da imprensa no Brasil, vários, já vi outros dizendo que o Wolverhampton não aceitou a proposta, mas a maior parte dos companheiros dizendo que o Wolverhampton aceitou a proposta de 25 milhões de euros. Ainda tem algumas taxas ali, entre 15% e 18%, que o Palmeiras teria que desembolsar para poder pagar ali alguma coisa ou outra. Então, estamos falando de, sei lá, 28 milhões, que seja mais do que isso, quase 30 milhões de euros para trazer o jogador. Ainda falta o John Arias aceitar a proposta. Os clubes podem se acertar. Cabe ao jogador a decisão final de dizer que sai ou não sai. Então, isso a gente ainda não tem de informação. Se o John Arias aceitar, do ponto de vista da palavra dele, do que ele falou quando saiu no Fluminense, de que se voltasse ao Brasil só voltaria ao Fluminense, fica feio, mas quantas vezes isso já aconteceu no futebol? Várias vezes. Várias vezes. Eu, particularmente, acho que não seria um crime ele fazer isso. Com a torcida do Fluminense, e aí todo mundo sabe aqui que eu sou torcedor do Fluminense, eu vou dar o meu relato pessoal, porque idolatria é algo muito pessoal. Eu sou muito grato a tudo que o John Arias fez com a camisa do Fluminense enquanto jogador. Decidiu títulos, foi protagonista ou co-protagonista na Libertadores da América, jogou demais e foi um talento raríssimo que eu vi com a camisa do Fluminense. Nada vai apagar isso. E nada vai apagar esse carinho que eu consegui construir por ele, por tudo que ele representou no momento tão emblemático da história do clube que eu torço. Então, mesmo ele quebrando a palavra dele, eu, Luiz Felipe, tá? Não teria um ódio do Arias, jamais conseguiria ter. Ou assim, olharia pro Arias como um mau caráter por fazer isso. De verdade, eu não consigo olhar desse jeito. Entendo que o mercado é muito fluido, sabe? É muito volátil. Você pode pensar diferente e tá tudo bem. Eu respeito a sua opinião. Do lado do Arias, seria um ótimo projeto, o projeto do Palmeiras, óbvio. O Palmeiras é um clube que vai lutar por todos os títulos pelos próximos anos todos. Então, você voltar para um cenário competitivo como é o futebol brasileiro, num clube que é ponta, porra, não dá pra gente criticar o contexto caso ele aceite uma volta pro Palmeiras, falando do lado esportivo. Vamos pro lado do Fluminense agora. Então, assim, o Arias, ele vai ter que tomar uma decisão que é preservar a imagem dele com o torcedor do Fluminense ou não. Essa é a decisão que ele vai ter que tomar. Do lado do Fluminense,
o Fluminense, ele hoje não precisa do John Arias, tá? Ele seria melhor com o John Arias? Óbvio. O John Arias, quando saiu do futebol brasileiro, ele era o melhor jogador em atividade no Brasil. Minha opinião. O Mundial que ele fez, Copa do Mundo, foi fantástico. O que ele jogava antes, absurdo. O John Arias é um craque da bola. Craque do futebol. Aqui na América do Sul ele mostrou isso. Então, obviamente que o Fluminense seria melhor com o John Arias. Isso significa que o Fluminense deveria desembolsar 25 milhões de euros e um pouquinho mais para ter o John Arias de volta? Vou dar essa resposta daqui a pouco. Com o John Arias, o Fluminense já tinha um problema de gols. Um problema que persiste até agora. Então, trazer o John Arias não resolveria o principal problema do Fluminense na última temporada e meia, que foi um jogador para balançar a rede. Esse é um problema, tá? Então, eu acho que o Fluminense, que não tem orçamento ilimitado, se o Fluminense fosse o Flamengo, do ponto de vista financeiro, claro, atravessa lá, paga 25 milhões, traz o Boangá, ainda contrata o Nino. Beleza, o Fluminense não é o Flamengo do ponto de vista financeiro, ele tem que fazer escolhas. Então, dentro desse cenário que você precisa fazer escolhas, eu não consigo ver a contratação do John Arias como algo possível / saudável para o Fluminense. A não ser que eu esteja equivocado e o Fluminense tenha dinheiro para pagar. Só que tem um outro aspecto que é muito cruel. Na minha opinião, é uma humilhação. Institucionalmente falando, você vendeu o cara por 17, né? 17 foi o que o Fluminense ficou, fala-se de uma transferência em torno de 22 milhões. Você vendeu o cara por 17 milhões, 22 milhões e depois pagar 25. Você está se humilhando. 8 meses depois, você é uma humilhação. Você está ferindo o clube. Pô, você não tem nenhum amor próprio. Eu enxergo desse jeito. Então também por isso eu não faria movimento. Eu só enxergo um caminho aqui pro Fluminense trazer de volta o John Arias. E eu tô dizendo, se eu fosse o presidente do Fluminense, eu ia falar, John Arias, o negócio é o seguinte. Tu vai ter que chegar pro Wolverhampton e falar, olha, eu não vou pro Palmeiras e eu quero voltar ao Fluminense. O Fluminense aceita pagar o que ele recebeu. 17 milhões de euros. Vocês estão dispostos a receber isso? Se vocês estiverem dispostos, beleza, senão eu vou ficar aqui. Eu tô falando pro Senado do Fluminense. Eu, enquanto presidente do Fluminense, aceitaria pagar o mesmo que eu recebi pelo jogador. Nem um centavo a mais. Porque aí é como se você... Porque o Arias que saiu daqui era um Arias melhor do que o que tá lá agora. Então qual é o sentido dele custar mais caro agora do que quando ele saiu? Não... Ah, só o rótulo da Premier League? Pra mim não vai funcionar. Entendeu? Agora, o Fluminense está nas mãos do Arias, porque só ele conseguiria costurar isso daí. O Palmeiras está certinho em ter atingido um nível de valores que o Fluminense aparentemente não tem. E o Fluminense, se não fizer um movimento, porque não é só porque talvez não tenha, porque talvez prefira... Vamos por um cenário, 15 milhões no Boangá e mais 10 milhões no Nino. É mais vantajoso para o Fluminense do que trazer o John Arias, esportivamente falando. É cruel, dói, porque o cara é um ídolo tricolor. Mas você tem que ser frio. Você não pode ceder ao coração nesse momento, tá? É a minha opinião. Eu acho que talvez eu tenha até esteja assim um pouco confuso na minha construção de raciocínio, porque são muitos elementos que vão focando e vão assim se entrelaçando. Resumindo a história, o Palmeiras faz certo. O Fluminense tem que ir até o limite dele para trazer o jogador. E o meu limite na condução do negócio seria 17 milhões de euros, que pelo que eu li, foi o que o Fluminense recebeu, tá? O John Arias, ele tem a opção esportiva no Palmeiras, a opção esportiva também no Fluminense, porque a gente não pode descartar, o Fluminense é um clube que briga pelos mesmos títulos que o Palmeiras. Se o Fluminense traz o John Arias, o Fluminense ele fica, desculpa, na mesma condição do Palmeiras de brigar pelos títulos. Essa é a minha opinião. O Fluminense não deveria nada ao Palmeiras na condição de favoritismo. Favoritismo talvez, mas assim, na condição técnica de brigar pelas conquistas. E eu penso desse jeito. E ele tem que escolher entre preservar a palavra dele, preservar a construção de imagem dele com o Fluminense. Copa do Mundo, tem muita coisa a ser envolvida nesse balaio, mas não é uma decisão fácil. Eu acho que nada que a gente possa falar aqui vai nos colocar no papel do John Arias. Eu acho muito difícil
esse exercício sempre da gente se colocar na posição do cara, porque a gente tem outras prioridades na vida, a gente tem outras leituras, a gente tem outras experiências acumuladas ao longo da nossa vida que nos fazem enxergar determinadas coisas sob determinado prisma, que é um prisma diferente do que ele enxerga. Enfim, gente, acho que o torcedor do Fluminense só quer que essa situação acabe, resolvendo para um lado ou para o outro, porque é muito duro, muito cruel você ver um ídolo que saiu daqui jogando tanto e jurando amores, eventualmente voltar tão rapidamente para um outro clube. É complexo, é complicado, você vai precisar administrar isso dentro do seu coração, tá? Enfim, não sei. Deixa seu like, se inscreve no canal, habilita a notificação, forte abraço e até a próxima. Acha que o Aras deveria voltar para o Brasil? Acha que o Aras deveria jogar no Palmeiras? Deveria tentar negociar o máximo lá no Wolverhampton para jogar no Fluminense? O Fluminense precisa do John Arias? Deveria fazer loucuras pelo John Arias? Não. Opina aí no chat. Valeu. Se você ficou até o final do vídeo, fala, fiquei até o final.